Amém. Graças a Deus. O pastor já pregou minha pregação. Amém. Que o Espírito Santo, ele confirma, né? A palavra do Senhor. Então, quero ler com os irmãos um versículo no livro dos Salmos também. Salmo 52, versículo 8. Salmos 52, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Amém. Eu queria meditar com os irmãos sobre a marcha da nossa fé, das experiências que nós temos com Deus, da nossa entrega de vida ao Senhor e dos feitos, das obras de Deus em nossas vidas, por conta desse relacionamento, né? Então, como eu disse, o pastor já resumiu a minha meditação, mas vou também compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, né? Portanto, a nossa fé, assim como a de Davi aqui, ela é fruto de uma entrega sincera e integral do nosso coração a Deus. E também da colheita, da manifestação desse amor de Deus para conosco, através das suas obras, dos seus feitos em nossas vidas. Nós não somos daqueles que lançamos mão de amuleto, de superstições. Nós temos um relacionamento com o Pai, né? Nossa experiência é verdadeira. É do fundo do nosso coração, como Davi falou aqui no Salmo 52, parte B. Confio no amor de Deus para todo sempre. Interessante que o contexto desse Salmo, ele deita raízes lá no 1 Samuel, capítulo 22, que eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 22, deu origem a esses salmos. Esse salmo, quando Davi foi ungido rei de Israel, e Saul o perseguia para destruí-lo, para matá-lo. Então, no livro histórico, um dos livros históricos, né? 1 Samuel, capítulo 22, eu vou ler, os irmãos meditem, os irmãos podem meditar. Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou
meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nob. E todos foram falar com o rei, e Saul disse: ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: sim, meu senhor. Saul lhe disse: por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Porque você lhe deu comida e espada, e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo. Aimeleque respondeu ao rei: ouça dentre todos os teus oficiais, quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam a túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você será salvo comigo. Amém. Esse cenário, né? Esse fato histórico, então, que Davi, no Salmo 52, relembra, né? E traz como experiência de livramento de Deus na sua vida. Por isso, como o pastor já falou, e eu também já adiantei, a minha meditação de hoje é de que a nossa fé, ela é fruto de uma entrega total e integral de nossas vidas ao nosso Deus. E também da colheita das experiências que temos, dessa mútua relação de amor entre nós e nosso Pai. A nossa fé não é superficial, nossa fé é verdadeira, sincera, né? E foi nesse contexto, então, histórico que Davi escreveu o Salmo 52. Que ele fora ungido por Deus através do profeta Samuel, e Davi não aceitava. Saul não aceitava a unção de Davi e passou a persegui-lo para matá-lo mesmo. Isso nós vemos no Salmo 52, logo no início, nos primeiros versículos. Vamos voltar agora para o Salmo 52. Vemos Davi no versículo 1 falando de Saul. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso?
Saul era o rei, ele tinha o poder, né? Sua língua trama a destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Então nós vemos, irmãos, a descrição desses fatos que aconteceram. Saul fez tudo isso, né? Perseguindo a Davi para matá-lo, para destruí-lo, ameaçando seus soldados. Tinha lá um edomita que não fazia parte do povo de Deus, de Edom, né, do descendente de Ló, e delatou Davi, olha, eu sei onde Davi está. E o Aimeleque, que é o sacerdote da cidade de Nob, que era da tribo de Benjamim, ele abençoou Davi, deu a espada de Golias para Davi, e enfureceu mais o Saul, ele ficou mais irado contra aqueles sacerdotes da cidade dos sacerdotes, né, Nob, e mandou chamá-los lá, e passou a indagar a Aimeleque, que era o sacerdote, e Aimeleque fez a defesa dele, como o rei de Israel. Ele era juiz e também tinha o cargo político. O Aimeleque fez a defesa dele ali, não acuse o rei, a minha pessoa. Eu sempre orei pelo Davi, eu sempre aconselhei Davi. Nenhum dos meus irmãos, nenhum sacerdote aqui sabe de nada. Então, que o rei reconsidere a sua palavra. Ele falou, não, você vai morrer hoje. Você está morto, Aimeleque, todos os sacerdotes. E ele deu ordem para os oficiais dele matarem os sacerdotes. Não. Os oficiais temeram a Deus, né? Temeram ao Senhor e se recusaram a matar Aimeleque e os 85 sacerdotes, que, segundo o dicionário que eu pesquisei lá, a Nob era uma cidade de sacerdotes. Se recusaram. Mas tinha um estrangeiro ali, o edomita, Doeg, ele falou, então mata você. E ele foi lá e matou. Matou Aimeleque, os 85 sacerdotes. Depois o rei foi em Nob, destruiu a cidade inteira, matou as crianças, os pais, homens e mulheres, crianças, recém-nascidos, os bens deles, destruiu a cidade. Então, por isso que Davi fala que ele era um homem, porque você se vangloria do mal, você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade, você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Falando de Saul. Mas Davi, sabemos que foi um homem vitorioso, né? Porque a fé dele, assim como a nossa, é fruto de uma entrega total, integral, de coração ao nosso Deus. E também pela colheita dos frutos que ele recebeu de Deus, né? Pelos livramentos, pelas bênçãos que Deus proporcionou na sua vida, por conta desse relacionamento. Esse salmo traz um paralelo, né? Um contraponto, uma distinção daquele que serve a Deus, daquele que teme ao Senhor, está nos caminhos do Senhor, e daquele que está perdido, que está no mundo, aquele que perdeu a comunhão com o Pai, com o Senhor. Saul foram ungidos também. Quando Samuel foi lá avisá-lo, né, que ele perdera o reinado dele, ele agarrou nas vestes de Samuel e rasgou-se. O Senhor falou através de Samuel, olha, Deus rasgou o seu reino, seu reinado. Deus mandou destruir Amaleque lá, os amalequitas, e ele falou, eu destruí, mas trouxe o rei vivo, trouxe os despojos que não era para trazer, desobedeceu ao Senhor. E Saul foi rejeitado, porque ele tinha esse coração aqui, que pelo Espírito Santo, Pedro fala que Davi era um profeta, né? Lá em Atos dos Apóstolos. Aqui Davi, pelo Espírito de Deus, descreve o caráter de Saul, que era um homem maldoso, um homem de palavras mentirosas, porque perderam o Espírito de Deus. Esse é o caráter de todo aquele que não segue o Senhor, que não entregou a sua vida para o Senhor. Diferentemente de Davi e como nós, como a igreja do Senhor, que entregamos de todo o coração, né?
e sinceramente a nossa fé, a nossa vida nas mãos do Senhor, por isso somos abençoados. E não é uma troca. Essas bênçãos, esses fatos, a colheita da manifestação da mão de Deus em nossas vidas, não é uma troca. Nós não compramos bênçãos de Deus. Isso acontece porque Deus é fiel à sua palavra, né? Como foi fiel a Davi aqui, o Senhor é fiel a você. Como o pastor falou, nós temos uma história com Deus. Nós temos experiências com Deus. A nossa vida de fé com Deus tem uma história, né? Nós podemos olhar para trás e lembrar, ponto a ponto, Deus fez isso comigo aqui, Deus fez isso comigo lá, nesse momento, naquele momento. Então, a nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento, como a de Davi aqui, que nós lemos no versículo 8. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo sempre. A confiança dele não é porque alguém mandou, porque ele ouviu falar, que ele receberia muitas bênçãos de Deus. Não, é resultado de uma entrega sincera de Davi ao Senhor. Ao contrário de Saul, né? Que tinha o Senhor também, foi ungido, mas perdeu o Espírito Santo pela desobediência. E Samuel fala que a desobediência, a rebeldia é relacionada, é equiparada ao pecado da feitiçaria. Versículo 5, saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o destruirá da terra dos vivos. Então, o final daquele que não teme a Deus, daquele que não segue o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, a chamada do Senhor é ser desarraigado, ser arrancado, ser lançado fora da comunidade daqueles que servem ao Senhor. Davi estava relatando isso sobre Saul. Os justos verão isso, versículo 6, e temerão, rirão dele, dizendo, veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Então, Davi faz aqui mais um contraste, mais uma comparação, né? Dizendo que os seus irmãos, os patrícios ali, os Israel, os judeus, os israelitas, veriam o que Deus faria com Saul. Vejam o fim daquele que não teme ao Senhor, que é o versículo 5, será arrancado, desarraigado da terra dos viventes. Então, nós entramos agora no versículo 8, né? Que é o nosso tema da minha meditação, da confiança em Deus. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Se por um lado nós vimos uma descrição de Saul, nos primeiros 5 versículos, relatada pelo próprio Davi, de um caráter decaído, de um caráter de um homem que não teme a Deus. Por outro lado, nós podemos ver a partir do versículo 8, a descrição também da igreja, né? Do povo de Deus, daquele homem que teme a Deus, que entregou sua vida nas mãos do Senhor. E ele fala, mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, para todo sempre. Então nós vemos ele fazendo essa distinção, eu vou passar já para aqui. E vimos alguns textos na Bíblia, eu vou pedir para os irmãos me ajudar rapidinho agora. 1 Samuel 15, versículo 28, 1 Samuel 16, versículo 13. Fala da chamada de Davi, então, em substituição a Saul, né? O interesse de Deus pela vida de Davi, por conta do seu caráter, do seu amor, da sua fé, da sua confiança no Senhor, Deus entrega na mão de Davi agora a responsabilidade de reger, de dirigir o seu povo de Israel como um rei. Vamos ter essas leituras, por favor.
Amém. O próprio Deus qualificou Davi em relação a Saul. Deus rasgou o seu reinado, tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Então, o próprio Deus escolheu, ungiu. Vamos ver o versículo, capítulo 16, versículo 13 agora. Amém. Então, antes do Senhor ungir Davi como rei, ele já o qualificara, né? Como uma pessoa boa. Claro, em outras passagens a gente vê Davi segundo o coração de Deus. Então, a gente comparando o caráter dos dois, veja o interesse de Deus de colocar um homem qualificado, temente, que confia no Senhor na frente do seu povo. E Deus encontrou essas qualidades em Davi. Vamos ver também 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 ao 37, que fala da experiência de Davi com Deus. 1 Samuel 17, 34 ao 37. Continue. Até o 37. Amém. Testemunho de um crente, né? De um servo de Deus, alguém que seguia o Senhor, que tinha fé em Deus, confiava no Senhor. O testemunho dele perante um rei, que já perdera o Espírito, perdera a comunhão com Deus, dizendo, Deus é comigo. Deixa eu contar uma história para o Senhor. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando o leão vem, ou o urso vem atacar minhas ovelhas, eu corro atrás deles, tomo minhas ovelhas da boca do leão ou da boca do urso, domino o leão, domino o urso, luto com eles e os mato. O Senhor, Saul, o Senhor livrou as minhas ovelhas, me deu vitória contra um leão, me deu vitória contra um urso, e o Senhor me dará a vitória contra Golias. Ele estava convencendo, né, o rei, deixar que ele fosse lutar contra Golias. E o rei foi convencido, mas ele tinha um testemunho, ele tinha uma história com Deus. De maneira que também nós, né, a nossa fé é marcada pela entrega de uma vida, da nossa vida, do nosso coração, de uma forma total, integral, nas mãos do Senhor. E também pela manifestação do amor de Deus para conosco através de atos, de obras que Ele opera em nossas vidas. Resultado desse relacionamento de fé, de entrega que nós temos com Ele, né? Então, Davi, esse é o caráter, essa é a história de fé do crente Davi. Salmos 89, versículo 3 e o versículo 20, por favor. Fiz um conselho com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. 20. Achei Davi, o meu servo, com meu santo óleo ungi. E o versículo 3, irmão, o senhor lembra? Fiz. Amém. Fiz um conceito, fiz uma aliança. É isso que Deus fala sobre Davi, é um salmo, esse é um salmo
de uma pessoa, esqueci o nome dele, não é o Salmo de Davi, mas falando de Davi, do que Deus fizera, do relacionamento que Deus tinha com Davi, da fé que Davi tinha em Deus e das qualidades de Davi. Esse salmista ressalta, então, o caráter de Davi, a vida de fé de Davi. Então nós temos um pequeno histórico da vida de Davi. Então ele entra agora no versículo 8 dizendo: mas eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Interessante, a oliveira entra com uma figura aqui, né? Uma figura de linguagem. Os Salmos é um poema, é o livro poético da Bíblia, e entra aqui com uma metáfora, com uma figura, a oliveira. E eu consultando lá o dicionário bíblico sobre a oliveira, a gente vê muitas características dela ali. Uma delas é a perenidade. A oliveira dura séculos, uma árvore de grande durabilidade. Isso fala da eternidade, da perenidade da vida daqueles que servem a Deus. Deus nos deu também a vida eterna, né? Nós que recebemos o Senhor Jesus, hoje temos a vida eterna. Lembramos o Senhor Jesus falando para Nicodemos: como será isso, Senhor? Me fala como é que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus. Aí o Senhor responde diversas maneiras no começo e chega no epílogo ali no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô Nicodemos, é só crer no Filho de Deus. Como será isso, Senhor? O que eu faço para ter a vida eterna? Versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E continuando no capítulo diz: Deus não enviou o seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no versículo 36, no último, ele fala: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, sobre ele permanece a ira de Deus, vai passar pelo julgamento de Deus. Então a oliveira tem esse sentido, mas eu sou uma oliveira que floresce na casa de Deus. E das muitas características da oliveira é a da perenidade, é uma árvore que dura muitos anos, séculos até, fala da nossa eternidade com Deus, da nossa permanência na família de Deus, na casa de Deus. Ele fala: eu estou na casa de Deus como uma oliveira. O que é a casa de Deus? Versículo 9 responde, assim como as primeiras regras da hermenêutica, né, que a Bíblia ela se interpreta, no versículo 9 a gente tem a resposta. Na parte B: na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome. Casa de Deus é a congregação dos santos, a comunidade dos escolhidos de Deus, é a igreja do Senhor. Na casa de Deus, na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome. Na igreja, então na igreja, no corpo de Cristo, eu sou uma oliveira florescente, tenho a vida eterna, tenho uma vida perene que Deus me deu, né? Que mais que a oliveira, que ele falou que ele é? Vida longa, na casa de Deus, na presença dos fiéis. Confio no amor de Deus, a sua crença, né? Confio, já falei, que é fruto do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é fé. Tem outros lá, né? Outros frutos, mas a fé, a confiança, aquela fé que Pedro fala, que a nossa fé é provada como ouro, que é precioso. Nossa fé é preciosa para Deus. E a fé aqui, como era um termo polissêmico, ela tem vários significados na Bíblia. Aqui em Gálatas e em Pedro, ela significa fruto da fé. Eu luto pela minha fé, eu batalho pela minha salvação. Eu já sou salvo, né? A fé aqui não é aquela fé da salvação, mas é uma batalha para permanecer firme no caminho, para lutar pela minha coroa, para lutar pela vida eterna. 1 de Pedro 1, 6 e 7.
louvará, ele fala que louvará a Deus pelas suas obras, como o pastor já falou, né? Versículo 9, para sempre te louvarei pelo que fizeste, pelas obras do Senhor. E ali no meio daquela confusão toda, daquela perseguição de Doeg, o edomeu, depois de ter matado Aimeleque, toda a cidade de Nob, todas as crianças, os recém-nascidos, as ovelhas, tudo que eles possuíam. Ele fala, porque Deus o livrara, né? Para sempre louvarei, te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom, porque tu és bom. A igreja experimentou o amor de Deus também, né? A bondade de Deus. Nós experimentamos no dia a dia. E como o pastor relatou aqui, coisas tão simples, mas revela a bondade de Deus. Comer um prato de arroz com feijão, com nossa salada, com nossa mistura, com nossos corpos sadios e funcionando, é motivo de louvarmos a Deus. É os feitos de Deus, né? E muitas outras coisas. De maneira que eu encerro aqui lembrando de que a nossa fé, como a de Davi, ela não é artificial. É fruto de uma entrega sincera e integral do nosso coração ao Pai. E pela colheita de frutos da ação de Deus, pelo seu amor por nós, de toda a nossa vida, de tudo que acontece conosco. É fruto desse amor, né? Porque ele fala no versículo 8. Mas eu sou como oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. A fé dele, a confiança dele, ela é alicerçada nesse amor, nesse cuidado de Deus para com ele. Para conosco também, né? Na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então que Deus abençoe e volta a palavra para o pastor.